Quando você está em busca de um posicionamento no mercado, você tem que ter a postura adequada ao que a empresa está esperando, ou o que o cliente está esperando. Exatamente. Então, e a postura não é só de sentar, não. Na Não. hora que a pessoa chama você para a sala e que ela te dá a mão, a forma como você aperta a mão, segura a mão dessa pessoa sem firmeza, vai que você nem tá sabendo e depois daquele cargo, o próximo nível é chefia. Às vezes você não tá nem sabendo. E aí esse aqui não tem perfil de chefe. Olha o jeito que ele segurou a minha mão. Então tudo isso, a postura, é algo que a gente vai tá olhando nesse processo. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do podcast da Estude, o Coffee and Play. E a gente aqui fala sobre educação prática, carreira e tudo aquilo que pode transformar a sua vida de uma forma simples e aplicável. E hoje nós vamos falar um tema muito importante, que é o atendimento ao público. Seja no balcão, no WhatsApp, numa reunião, atender bem pode abrir portas, né? E pode mudar destinos. E para falar do tema de hoje, eu tenho aqui comigo o professor Flávio Souza. Ele é economista, é doutor. O cara é tudo, é coach, é doutor, é professor e também faz parte aqui do nosso cast de milhões aqui da Estude. Flávio, obrigado por ter aceito o convite de estar aqui com a gente para bater esse papo. Desenvolvendo esse trabalho maravilhoso e falar de um tema que é totalmente relevante e é um diferencial das organizações aí de sucesso. O atendimento ao público, ele simplesmente vai dizer se essa empresa vai ter sucesso ou não na sua empreitada. Muito bem. E antes da gente começar, eu preciso fazer uma pergunta muito importante para o Flávio. Café forte, café fraco, café com leite, café com ou sem açúcar? Bom, já que nós vamos falar de atendimento, café forte. Tá? Café forte, porque no atendimento nós temos que estar ligados em tudo. Então, tem que ser café forte. Então pronto, já está servido aqui o nosso cafezinho. Fique à vontade também para o nosso Coffee and Play. Flávio, vamos começar? Muita gente acha que atendimento é basicamente você sorrir e ser educado. Isso acho que faz parte, obviamente. Sim. Inclusive eu tenho muito comigo essa coisa de que em qualquer atividade, na verdade, os problemas que a gente tem, a gente deixa da porta para fora do estabelecimento que a gente trabalha, né, da empresa e tal. E quando a gente pisa na empresa, a gente tem que, na verdade, arrumar uma forma de se concentrar, de deixar para trás aquilo que está tumultuando um pouco a nossa cabeça e focar naquilo que a gente tem que fazer, né? Mas muita gente acha que o bom atendimento é simplesmente ser educado e sorrir. Mas é algo muito mais do que isso, porque é estratégico para a empresa o atendimento, né? Para quem é funcionário ou até mesmo para quem tem um pequeno negócio. E aí, como é que a gente começa a bater esse papo sobre atendimento? Bom, para começar a bater esse papo, Beto, sobre atendimento, a gente tem que pensar de dentro para fora. Tá? A empresa ela tem que, antes de mais nada, estar preparada para preparar o seu atendente. Né? E o atendente também tem que buscar conhecimento no que é relevante. Uma coisa extremamente importante que eu gosto muito de falar para quem vai trabalhar com atendimento ou que tem o seu negócio, né, que obviamente quer prosperar o negócio, é que o negócio ele nasce excelente. Todo negócio nasce com excelência. Eu não posso pensar fora disso. Eu sou pequeno, eu estou começando agora, eu posso colocar a pessoa para atender de qualquer forma. Não. Tem que se atender desde o início. Desde o momento que eu sou, por exemplo, um microempreendedor individual, sou um autônomo, e eu mesmo sou responsável pelo meu atendimento, então eu tenho que me qualificar. Porque tem um autor que eu gosto muito, Beto, que é o Tim Collins. Ele tem um livro que é Empresas Feitas para Vencer. E logo no início ele fala, toda empresa que é feita para vencer, ela nasce excelente. Ela não vai se tornar excelente. Ela nasce com a mentalidade de excelência. Então o atendimento é a mesma forma. Muitas vezes eu penso, eu para ser um ótimo atendente, eu tenho que fazer uma pós-graduação, um curso de RH. Não. Independentemente do nível de escolaridade dessa pessoa, o bom atendimento ele vai precisar que eu entenda de quê? De vendas. Se a gente vai, né, vamos estar destrinchando isso. Uhum. Por que vendas? Porque todo atendente também é um vendedor dentro do negócio. Em princípio, todos nós vendemos alguma coisa todo dia para alguém.
Não é isso? Verdade. Agora, você falou uma coisa que meio que contradiz um pouco uma máxima que a gente escuta demais no mercado, que é o seguinte: não, começa do jeito que dá e depois você vai melhorando. Você colocou uma coisa bem importante e diferente, um ponto de vista que eu considero forte. Não, você vai começar, comece bem, comece certo, comece com excelência, né? Então, acho importante frisar isso. Tem muita gente que diz que a gente precisa primeiro começar e a gente vai... É como trocar o pneu com o carro em movimento, né? Eu acho que isso é bem mais complicado. Verdade. Tem que Né? haver o famoso planejamento. E tem uma outra coisa que eu gostaria muito que a gente pudesse abordar, e eu acho que tem tudo a ver, é que o atendimento, ele extrapola a barreira só da relação empregatícia. Ele é uma coisa que nós usamos no dia a dia. Nós, em regra, digamos assim, atendemos as pessoas. Por mais que não seja para ter uma venda, por mais que não seja para ter uma troca, mas a gente, de alguma forma, está sempre se colocando ao longo do nosso dia a dia numa posição de atender bem alguém, né? Então, acho que é uma coisa que, quando você consolida esse princípio do bom atendimento, internaliza isso, você acaba levando isso também ao longo de todas as outras atividades que você exerce, né? É bem interessante, porque o atendimento, a gente primeiro tem que gostar de pessoas. Perfeito. Se você vai se colocar neste lugar de gostar de pessoas, e hoje, quando você pensa em um negócio, Beto, a gente sempre lida com pessoas. O tempo inteiro a gente vai lidar. Mesmo que não seja face a face, Mesmo frente a que não frente, né? seja. Porque a gente lida também hoje de forma virtual, né? Exatamente. Então, sempre do outro lado da telinha vai ter alguém. Pronto. E aí, como que eu vou estar colaborando para o resultado da empresa, da organização, da minha microempresa, do meu negócio que eu estou começando, se eu não gostar de pessoas? É importante que eu ame gente. E tudo a gente aprende. Ah, eu não gosto de pessoas. Vamos aprender, vamos desenvolver essas habilidades. Por quê? Porque eu preciso entender pessoas para que eu entenda quais são as dores que essas pessoas têm e que no meu diálogo com ela eu vou trazer ele para esse lugar. Logicamente, com foco naquilo que a empresa tem de planejamento estratégico. Eu tenho que, como você colocou muito bem, não é uma coisa solta o atendimento. Uhum. Ele está intimamente conectado ao planejamento de longo prazo da organização. Porque este momento, muitas vezes, e a gente pode fazer um link, inclusive, Beto, com o próprio marketing que a pessoa faz. Quando você conversa com o seu cliente fazendo marketing, eu costumo chamar de comercial 1. Marketing que convida esse cliente para dar a famosa levantada de mão. Ah, eu quero te ouvir mais. Quando ele fala, eu quero te ouvir mais, seja pelo WhatsApp, seja por um e-mail, Uma chamada de né? vídeo. Uma chamada de vídeo, né? Seja presencialmente, eu quero te ouvir mais. Esse te ouvir mais, esse atendente, simplesmente ele é o principal responsável por fechar uma venda. Olha a importância de um atendimento. Porque o marketing ele tem que ter quantidade de pessoas sendo atraídas para o teu negócio, para o negócio de cada pessoa que está assistindo esse conteúdo, entender que você precisa atrair pessoas para o seu negócio, certo? Seu público ideal, seu cliente ideal. Só que o atendimento, o que você está fazendo para quando essa pessoa chegar, você matar a venda, Beto? Então, por isso que eu preciso entender de pessoas, gostar de pessoas. Então, do teu ponto de vista, o atendimento ele seria quase como não só um funil inicial de atração, que vem, obviamente, através de vários canais que o marketing trabalha, mas o atendimento filtra isso, mas no final das contas ele também é o fechamento do funil, né? Então, assim, é super importante que as pessoas entendam isso, né? Você atraiu o cliente, você atendeu bem o cliente, a probabilidade de conseguir fechar negócio ou fechar uma venda, ela vai depender quase que exclusivamente desse atendimento também. Exatamente. Esse atendimento não for feito de forma adequada, claro que esse atendimento tem que conversar com a equipe de marketing, com a equipe de venda do negócio. Por quê? Tem que estar extremamente alinhado. O que foi dado a esse? Qual foi a promessa aí? Aquela promessa irresistível que a gente faz? Uhum. Sempre lembrando, você que vai fazer promessa do seu produto ou serviço, que ele tem que condizer com a realidade que você pode ofertar, que você vai entregar. Então, quando você faz essa promessa irresistível e o cliente chega, agora eu quero conversar com alguém para fechar. Eu vou comprar ou não vou comprar?
Tá? E aí, esse atendimento, ele já está ali. Se ele não tiver no final, Beto, do funil, ele está ali no No meio, meio, né? exato. Mas ele já praticamente ele consegue realmente fechar a venda. Então, por isso que a gente começou falando, e você falou muito bem, Beto, que todos nós nos vendemos o tempo inteiro, a todo instante. Então, claro, tem que ter uma vida com pensamento, com propósito, estratégia, mas a organização isso faz parte, né, do planejamento. Então, esse atendimento vai fazer essa conexão. Então, olha o tamanho da importância do atendimento, o tamanho do domínio de ferramentas, de estratégias para você fazer um ótimo atendimento para esse cliente. Pronto, depois daí, você consegue fazer uma fidelização. Entendi. Olha, a gente vai abordar muita coisa. Vocês viram que não é um assunto assim raso, né? É um assunto bem denso, posso dizer assim. Não é complicado, mas é um assunto que merece uma atenção especial, né? E eu quero agora te perguntar o seguinte, para a gente assim agora começar a entrar a fundo no negócio mesmo do atendimento. Erros comuns que afastam clientes, porque assim todo mundo já viveu alguma situação de atendimento ruim, né? Mas quais são os erros mais comuns que afastam clientes ou prejudicam a imagem de um profissional? É incrível, porque, Beto, e aí a gente vai para pontos tão simples. Quando a gente fala de erros, e como a gente quer aprofundar, só que um dos erros mais comuns, eu vou até olhar para você que está agora vendo esse vídeo, assistindo esse momento, é, olhe nos olhos de quem você está conversando. Isso é apaixonante, traz credibilidade, traz confiança de que aquilo que você está transmitindo de informação vai fazer toda a diferença na vida daquela Eu pessoa. posso te interromper por um Pode. minuto? Com certeza. Eu acho crucial isso que o professor Flávio está falando, mas tem alguma dica que você pode destravar, porque às vezes as pessoas elas são travadas para isso, para olhar nos olhos, elas têm problema com esse contato visual, às vezes é uma falta de confiança em si. Pri, vamos dar essa dica e depois a gente continua. Ótimo, é simples, não olhe para os olhos, olha aqui para o centro, tá? Mais ou menos aqui entre o nariz e a testa, você olha para ali, a pessoa vai entender que você está olhando para os olhos dela. Você não precisa necessariamente fixar, tá? Mas olha ali para o centro aqui, tá? Cuidado para não ficar, né, vesgo ali, pessoal, né? Cuidado aí, né? Não precisa se aproximar tanto, mas ter essa postura de olhar, né, sempre pro rosto da pessoa. O ser humano gosta disso, né, Flávio? Ele gosta dessa percepção de que está sendo cuidado. Inclusive, são gestos sutis. O olhar é um gesto sutil, mas Sim. que passa essa credibilidade, Passa essa credibilidade. confiança para quem você está conversando, né? Sim. E uma coisa importante, nada de caneta na mão, papelzinho na mão. O cliente é a estrela. Ele é o foco naquele momento. A pessoa que você está atendendo. Então, nada de canetinha balançando, a pessoa fica lá, né, tremendo, aí, de repente está até nervosa ali com aquele atendimento, e com a caneta vai ficar visível. Papelzinho na mão. Atendimento totalmente focado no cliente. Então, nada que de alguma forma a pessoa tenha no seu subconsciente que você não está com atenção total para ela. E talvez você tenha tocado em um outro erro comum, e aí é o excesso de atenção ao cliente também. É aquela coisa de realmente sair da zona, tirar o cliente da zona de conforto dele, né? E você ficar sendo impetuoso demais na questão da abordagem, insistindo, isso também é um erro, né? Também isso vai depender muito do perfil do cliente. E aí você tem que, obviamente, estudar isso, né? Mas veja bem, quando a gente fala estudar o perfil do cliente e como esse nosso há uma conexão sempre com outras áreas da gestão da empresa, do negócio. Quando você é o próprio dono do negócio, que também é atendente, é um autônomo, então você já sabe qual é o perfil do seu cliente. Perfeito. O cliente ideal. Então você já sabe que esse cliente talvez seja um cliente que demande um pouco disso. Sabe o que ele espera, o que ele gosta. O que ele espera, quais são as dores dele, talvez seja um cliente que precise mais desse afago. Mas por isso que é importante antes estudar isso. Por quê? Se for um cliente que gosta de ser atendido de forma muito mais objetiva, muito mais direta, e tem clientes que gostam de mais detalhes, que gostam de mais afagos. Então, quando a gente coloca isso, se é um erro ou não, primeiro a gente tem que olhar qual é o meu cliente ideal.
né? E o contexto da situação. Uhum. Eu, por exemplo, Beto, vou comprar roupas, né? Eu gosto de ficar à vontade, sozinho, só me leve na sessão, me deixe lá. Me deixe lá. Já tem cliente que não. Você que vai atender o professor Flávio aí, ó, você já sabe, ele não gosta de fique no Não pé gosto. dele Não, filho. na loja de confecção aí, viu? Só leva ele na sessão e pronto. Exatamente. Eu gosto muito dessa autonomia. Mas por quê? Porque eu já sou um cliente que vejo muito antes. Né? Então, eu gosto de moda masculina. Então, eu vejo antes, eu já vou praticamente decidido. Algum detalhe ali. Então, eu já não aprecio isso. Mas já tem clientes que chegam lá e querem isso, praticamente ser carregados no colo. É importante isso a gente diferenciar para quando é um erro. Tudo vai depender de qual é o perfil de quem Agora eu tô tem o atendendo. cliente mala também, né? O cliente mala é aquele que gosta de ser carregado no colo. O cara faz tudo para atender ele bem e no final ele não compra nada. Esse é o cliente mala. Tem vários casos assim também. Mas brincadeiras à parte, custa caro perder um cliente por causa de atendimento, né? Não, com certeza. Porque quando você perde o cliente por conta do atendimento, você tem um custo, né? Porque veja bem, o cliente, para você ter o cliente, tem um custo. E aí, falando de forma mais técnica, o custo de aquisição do cliente é uma das coisas que mais são. Beto, você falou num ponto extremamente estratégico. Só um detalhe, esse é o bendito do CAC, tá Uhum. bom, pessoal? CAC. Toda vez que vocês ouvirem essa sigla CAC, é exatamente isso que o professor Flávio está falando, o custo de aquisição do cliente. Pode continuar, então, desculpa. Não, beleza. O que acontece? A grande maioria dos negócios que não nascem com excelência já despreza isso. Ele não tem indicadores. Perfeito. Esse termozinho tem que acompanhar E todo às vezes o negócio. o cara acha que porque ele é pequenininho, ele não tem que pensar nisso. Mas na verdade tem. Tem que pensar porque aí nisso. é exatamente aquela excelência que você falou. Exatamente. De começar já tendo alguns parâmetros, algumas diretrizes para seguir, né? Perfeito. E a gente acaba respondendo o pessoal que está acompanhando, mas o que eles quiseram dizer? Como é que eu nasço excelente? Por exemplo, você tem que ter indicadores do negócio. Mesmo que o seu negócio vai começar hoje, quais são os indicadores que me levam para o sucesso? CAC é um deles. Tá? E, normalmente, a maioria, assim, se a gente usar uma regrinha, né, de lei de Pareto, essas coisas 80-20, 80% das empresas, dos negócios, né, quando a gente fala de empresa, a gente pensa logo num negócio enorme, de negócios. Eles desprezam o custo de aquisição do cliente. É caro adquirir um cliente. Então, se você faz um atendimento que não é bom, você vai estar todo aquele custo que você teve para adquirir aquele seu cliente. E às vezes, Beto, quando eu estou começando, principalmente o pessoal autônomo, né? A gente tem muita gente aí produzindo conteúdo, vendendo seu produto, né, nas redes sociais, usando as ferramentas de Instagram, TikTok. E não etc. é só ligar a câmera e começar a gravar e postar, tá? Isso que o Flávio está falando é fundamental mesmo para você que tem um pequeno negócio, que está começando a sua carreira aí de autônomo, que está querendo desenvolver algum produto, mostrar algum serviço que você tem para oferecer para o mercado. Isso que o professor Flávio está falando, também você precisa estar atento. Exatamente, porque eu vou vender o morango do amor. Né? Recentemente nós tivemos o sucesso nacional do morango do amor. Pronto, eu vou vender morango do amor. Então, quanto é que custa eu trazer esse meu cliente? Né? E aí, então, eu já tenho que pensar, quando eu chegar aqui, eu tenho que ter um ótimo atendimento. Porque se eu estou vendendo meu produto físico pelo um canal de comunicação, eu já tenho que pensar que ali não deixa de ser também uma etapa, a próxima etapa, que é o atendimento. Então, esse custo é muito importante ser mensurado, para que você não deixe de atender com qualidade, porque você vai perder já um investimento inicial. Muito bem, muito bem. Às vezes as pessoas nem percebem, né, que estão perdendo oportunidades porque não estão cuidando direito dos seus clientes. Isso vale para todos, né? Todos, sem dúvida. E o custo realmente é alto, né, Flávio? Porque adquirir um cliente novo é mais caro do que manter um cliente que você já tem. Então essa questão da fidelização também passa muito pela coisa do bom atender, né? Das boas práticas de atendimento ao cliente. Você ter a manutenção, a fidelização de um cliente através do atendimento reduz, por incrível que pareça, mas reduz custo também da empresa, porque entra de novo na história do CAC. Né? Exatamente. Porque olha como o atendimento, ele simplesmente vai dizer se o seu negócio vai prosperar ou não. Então, quando a gente pensa no atendimento da minha loja de doces,
ou do meu negócio de doces, ou meu negócio de infoproduto, não importa. E o atendimento, ele não só ajuda a você fechar a venda, como a gente já falou, como ele vai fazer esse processo de fidelização. Porque o meu cliente, ele se fideliza à experiência. E o atendimento, ele é o primeiro momento da experiência do cliente com o seu produto, com o seu serviço. Na verdade, com o que você está oferecendo. Porque sempre, lembre-se, você oferece uma solução. Uma coisa que eu gosto sempre de falar, seu atendimento tem que estar focado em solução de uma questão para o seu cliente. Que solução? Ou você vai solucionar uma dor, ou você vai solucionar um desejo. Então, foca na solução. Quando você foca na solução, você já constrói isso que você quer resolver para o cliente. Um problema, que a gente chama de dor ou desejo, claro que se você conseguir diagnosticar a dor do cliente, você vende mais? Vende mais, muito mais. Vende muito mais do que o desejo. Tá? Porque você está solucionando para ele. Ele tá em busca, está carente. É uma solução prática, efetiva, né? Efetiva de como que ele resolve aquilo. Então, você constrói uma fidelização. Então, porque você já está dando para ele uma experiência. Tá? Eu abri um pequeno... Pronto, eu abri um quiosque de cachorro-quente. Vamos vender cachorro-quente. Ah, vou vender cachorro-quente, vende de qualquer jeito. Eu vi ali, a pessoa tem um quiosque, vende muito, eu também vou fazer isso. Tá? Não, você vai pensar no seu atendimento ali para o seu cliente, qual a solução que esse cliente está buscando ao comer um cachorro-quente. Né? Então, primeiro, ele quer um atendimento rápido, normalmente é assim, porque ele já pensa em fast food. Ele quer agilidade naquele atendimento. Então, como é que eu vou ser ágil? Está vendo que eu estou pensando? Então, meu atendimento, ele tem um contexto, é muito mais que uma fala. Né? Uma série de estratégias que estão conectadas ao atendimento. Isso faz toda a diferença. Então, eu vou vender meu cachorro-quente, como é que eu resolvo? Quais são as dores de quem come o cachorro-quente? Né? Ou quais os desejos que ele quer satisfazer? Sem dúvida alguma, eu, quando vou comer um cachorro-quente, eu quero um cachorro-quente quentinho, né? Um desejo um cachorro-quente quentinho e que seja atendido rápido. Porque eu estou nessa ideia ali de agilidade, né? Eu vou associar. Então, às vezes, eu vou fazer um cachorro-quente e levo 1 hora para entregar para o cliente o cachorro-quente. Está vendo como está relacionado ao atendimento? Sim. Total. Então não é só esse momento. Às vezes o cara, tudo que ele quer é ser servido rápido e pronto. Exatamente. Né? Ele não tá nem muito preocupado com a questão de se tá gostoso, se não tá. Às vezes o cara tá, sei lá, numa saída do trabalho, antes de pegar um ônibus para ir para casa, o que ele precisa que resolva ali estou com fome, eu preciso comer alguma coisa. Exatamente. Se você conseguir unir digamos, aquela frase, o útil ao agradável, pronto, aí você é ágil, tem qualidade, higiene, né? Tu tá vendo como atendimento está envolvendo tudo isso? Várias coisas. Porque às vezes a gente fala atendimento, aí já pensa o postura, secretário, né? Exatamente, a postura. Ah, eu sou atendimento, eu vou ser secretário. Não, o atendimento resolve a vida do seu negócio. Exatamente. Literalmente. Você tocou num assunto que eu me lembrei de um case interessante sobre atendimento, né? E que mostra também exatamente essa coisa de como se posicionar diante do seu público-alvo, né? Sua postura, seu gestual, sua forma de falar, que era um vendedor de águas. Não sei se você já viu isso no sinal, no semáforo. Sim. E o cara colocou terno, Sim. gravata, se colocou todo de garçom mesmo, com bandeja, com tudo. Cara, isso é um diferencial absurdo, né? Porque, quer ou não, chama a atenção, né? Você quebra uma rejeição, talvez, de alguém que não estava nem pensando em comprar alguma coisa no semáforo, mas você vê uma postura diferente, um atendimento diferente, um sorriso no rosto, e aí você começa, opa, não, vou querer comprar pelo menos uma garrafa com água desse cara para ajudar ele. Perfeito, Beto, perfeito. Isso aí, traduzindo tudo que você falou, é uma palavrinha que eu falei anteriormente, experiência do cliente. Experiência do cliente. E aí, quando a gente pensa também em experiência, a pessoa acha que vai ter que plantar bananeira. Não necessariamente, mas se preciso for, se for o caso, se for o caso, você está atendendo criança, então você vai ter que plantar bananeira. Mas esse exemplo aí é extremamente ilustra muito bem essa ideia da experiência do cliente. Por que ele está vendendo água como várias pessoas vendem no semáforo. Mas esse atendimento, olha quantos sorrisos ele não tirou naquele dia.
Perfeito, é isso mesmo. Olha o quanto que ele mexeu com uma coisa que é a emoção. Porque quando a gente fala de experiência do cliente, a gente tem que trazer uma outra coisa, a emoção. Porque a emoção fideliza. A emoção faz com que eu tenha várias sinapses neurais em que o meu cliente vai lembrar de mim porque eu trouxe para ele um sentimento extremamente positivo. Tudo aquilo que nos torna e nos aproxima dessa coisa da humanidade é o que funciona mais, né? Aquilo que é mecânico demais, aquilo que é ensaiado demais, né? Que segue um script muito à risca, um roteiro. Até as palavras você vê que não é uma coisa, um movimento natural, né? Soa estranho quando você vê essas coisas, mas quando você tem um atendimento humanizado, aí a diferença realmente ela é absurda. Legal, porque a gente consegue trazer, Beto, para um lugar que está todo mundo. A gente está muito falando de inteligência artificial. Eu já ia chegar lá. Também que você vai antecipar, mas eu ia chegar lá. Né? E aí, tem o humanizado. Isso, por enquanto, ela não vai ainda suprir essa essência humana. Então, quando você fala de eu vou dar uma experiência para o cliente, não é só o ambiente, né, muito bem preparado, aquele ambiente, né, de luxo. Não. Esse cara lá no semáforo, ele trocou os corações. Exatamente. Ele tocou emoção. Então, o que você pode falar com o seu cliente que faz com que ele revisite essa experiência o dia todo, a semana inteira. E aí você, quando toca o coração, você fecha a venda. E faz publicidade gratuita, ainda tem mais essa, né? Que esse é o melhor dos mundos, né? Quando o atendimento consegue fazer com que você gere uma publicidade espontânea. O cara foi tão bem atendido que ele, por conta própria, sai divulgando para todo mundo. Olha, vai no lugar tal, porque o atendimento lá é espetacular, né? Exatamente. Eu tive uma experiência em Curitiba, num gastrobar de gastronomia molecular na época. Tava no auge da gastronomia molecular. São aquela gastronomia que você faz quase que experimentos científicos, né? Com nitrogênio líquido, com espumas. E a gente foi em Curitiba, num gastrobar chamado Pocotapas. E nós conhecemos, talvez, o melhor garçom do mundo. Eu gosto de falar que o Kaiton é um exemplo de profissional do atendimento. E eu te digo mais. Depois nós fizemos amizade. Eu fui conhecer melhor o Kaiton. E assim, o cara tem até pós-graduação. Mas olha só, ele disse assim, não, mas eu não quero atuar com o que eu me formei. Eu quero ser garçom. Eu nasci para isso. É o que eu sei fazer, é o que eu gosto de fazer. Então, olha a diferença de uma pessoa que tem a percepção exata de, como você falou, paixão por aquilo que faz, gostar de pessoas, entender bem aquilo que ela está vendendo, porque aí a experiência se amplifica. Você não está só colocando um prato de comida na mesa, você está colocando realmente uma experiência sensorial, uma experiência cultural, é outro nível completamente. E aquilo ali, cara, você conquista qualquer pessoa, entendeu? Então, assim, para mim ele é um grande case, porque um cara que buscou fazer uma graduação, uma pós-graduação, vários cursos que você possa imaginar ele fez na vida inteira dele, mas queria sempre estar no auge da profissão como atendimento do bar, né? O bar. Não, sem dúvida, quando você consegue ter tudo isso aliado, porque quando a gente vai focar no cliente, fazer alguma coisa, a gente fala muito hoje nas redes sociais e é falado muito que, olha, procure algo que você ame fazer e você nunca vai trabalhar. Eu gosto disso, mas eu tenho um ponto, digamos assim, a deixar as pessoas pensando com carinho, com cuidado. Tem um livro chamado O Mito do Empreendedor. Todo empreendedor, sem exceção. Você que vai empreender, você que vai vender o teu cachorro-quente, você que vai vender água no semáforo, não importa. Você tem que ler esse livro. Tem ele aí na internet, gratuito, tudo direitinho. Legal. PDF, você lê. Vê se a gente deixa o link aí, André, depois pra turma. Ótimo, ótimo.
Por quê? Porque nesse livro fala justamente dessa ideia de que vai fazer o que você ama, certo? Eu vendo bolo. Vendo bolos, aqueles bolos caseiros. Eu sou ótimo, só que eu não sei fazer atendimento. Eu sou ótimo, só que eu não sei técnicas de vendas. E aí o pessoal que está vendo o nosso conteúdo já entendeu que o atendente é um vendedor. Exatamente. Né? E eu não sei nenhuma técnica de vendas. Eu não sei como gerar emoção no cliente, a experiência, tocar esse coração desse cliente. Eu não sei fazer isso. Então você vai ter que aprender. Vai aprender aqui com a gente. Né? Então, exatamente. Temos vários cursos, inclusive. O próprio Flávio gravou uns cursos excelentes aqui. Dá uma dica de alguns cursos que você gravou aqui com a gente. Nós temos atendimento ao cliente, técnicas de vendas, tá? São cursos extremamente relevantes para quem tem... E aplicações práticas, né, tudo, Flávio? tudo muito Não é aquela lenga-lenga, aquele lero-lero de dar voltas e voltas, não. É dores e aplicações práticas para que a pessoa faça o curso e já consiga sair dali colocando em prática no seu dia a dia. Exatamente. Ele vai viver essa experiência que ele está vivendo aqui. Está falando, ó, você tem que fazer isso. É assim que você vai fazer. Então, os cursos são muito práticos, né? Isso está muito ligado com a missão. Eu entendi, lógico, né? Quando eu comecei a estar com vocês aqui, com a missão, com a visão. É transformar vidas e negócios por meio da educação. E você só transforma se você sair da teoria e ir para a prática. E aí, o pessoal fica muito ligado na questão da rede social e entende que a rede social vai resolver todos os problemas dela de atendimento. Só que uma coisa, você falou, Beto, que eu quero resgatar rapidinho. Antes de você continuar, não esquece que eu estava falando o exemplo do bolo, né? Eu acabei te interrompendo, mas depois retorna para... Então a pessoa sabe fazer bolo, mas não sabe atender. Eu amo fazer bolo. Só que eu tenho que amar atender o cliente. Perfeito. Lembra que a gente falou, olha, tudo é prática, né? Então você tem que amar o cliente, né? Amar o cliente. O cliente nem sempre tem razão. Outra falácia. O cliente sempre tem razão. Não. Também concordo. Se você faz um atendimento adequado, se você tem todo o planejamento, às vezes o cliente não tem. Às vezes ele está querendo que você entregue para ele algo que seja absurdo ou fora de contexto daquilo que você está entregando, da sua promessa. E você tem que saber dizer não, certo? Tem que saber dizer não. Concordo, exatamente. Também acho isso. O não vem antes do sim. Concordo. Né? A gente pode usar lá o alfabeto. O N vem antes do... O não vem antes do sim. Então, você também tem que estar preparado. Mas até esse não tem que ser treinado. Para você não perder aquele cliente, ele entender por que você não vai poder atendê-lo exatamente como ele quer. Aí você estava falando das redes sociais, das né? Redes sociais. Atendimento das redes sociais. Exatamente. Olha só. Que a pessoa acha que vai resolver a vida dela. Vou botar aqui no Instagram, no WhatsApp, uma frase pronta, automática. O que acontece? Você falou uma coisa extremamente interessante, Beto, quando você fala assim, olha, um cliente muito bem atendido, um cliente que viveu a experiência, olha o que você estava contando para mim aqui, de um caso seu lá em Curitiba, você lembra do nome do garçom. Uhum. Gente, imagina você lembrar o nome do garçom de uma viagem que você fez, profissional ou com a família, e você lembra o nome do garçom. Tem pelo menos uns 15 anos. 15 anos atrás você viveu essa experiência. Olha como essa experiência positiva liberou em você dopaminas, o hormônio da felicidade, e isso fez com que você guardasse na sua memória eternizado. E aí você falou para mim, eu quero conhecer. Quando eu for a Curitiba, eu vou, Beto, me diz aí o nome do restaurante, porque eu quero conhecer. Eu não sei se o restaurante ainda continua, existe, né? Mas eu sei que ele continua atuando. Inclusive, ele tinha mudado para São Paulo. Olha aí. E foi trabalhar em grandes restaurantes de grandes chefes brasileiros. Sim. Porque o cara realmente era... E olha que interessante, né? E a gente acabou fazendo um link sem querer, querendo, como diria o Chaves, né? Uhum. Que é com a questão da carreira. Olha como o atendimento também, o bom atendimento que o Kaiton acabou desenvolvendo ao longo da carreira dele, acabou proporcionando ele saltos na própria carreira, né? Uhum. Então, assim, não só para os negócios, mas também para as carreiras pessoais. Sim, né? Exatamente. Eu vou voltar nesse ponto da carreira, mas só para fechar a questão da rede social. Nós estamos aqui, Beto, lembra de uma palavrinha? Todo brasileiro sabe dessa palavrinha. Brasileiro gosta de fofoca. Nós gostamos de fofocar. Fofocar da vida alheia, né? Ficar naquela janela, fofocando da vida alheia. Nós adoramos falar de alguém ou de alguma coisa, certo? Não podemos esquecer que rede social é o canal da fofoca
digital. Perfeito. As redes sociais, eu estou trazendo essa linguagem para traduzir o seguinte: a rede social ela foi pensada para conversas, para você falar com pessoas. Por mais que quando você robotiza esse atendimento, então você tem que equilibrar isso. Não quer dizer que você não vai usar ferramentas para atendimento mais automatizado, mas assim que você puder, e o ser humano, ele tem um ciclo de aceitação de comportamentos. Nosso cérebro, quando ele entra naquela situação do conforto, ele enjoa, eu quero outra forma. Eu, por exemplo, já tive um momento na minha vida que eu adorava esse atendimento totalmente robotizado. Hoje a gente já identifica. Ih, não vai resolver meu problema. É isso. Porque não é uma pessoa. Você quer falar com o atendente, Você quer falar com o atendente. exatamente. Então, rede social, ela tem que ser pensada sempre nessa lógica de que é por ela que a fofoca vai. Ou seja, se o bom atendimento ou não, vai ser por ela que ela. Só que agora. Para o bem ou para o mal. Só que agora a velocidade. E a amplificação, né? Exatamente. Ela está amplificada. Então você tem que entender como usar cada ferramenta. Aí com certeza a gente vai ter cursos aqui, né? Como é que você vai usar as ferramentas digitais para você vender, para você atender bem, tá? Então isso é extremamente importante ter essa lógica de que a outra coisa também comportamental. Nós temos mais facilidade de falar mal do que falar bem. Verdade também. Por quê? Porque quando eu, Beto, falo para ti assim, olha, eu comprei um liquidificador e o primeiro dia que eu fui usar, ele simplesmente explodiu. Explodiu o liquidificador. Eu vou falar para você, sabe por quê? Porque eu estou te salvando desse problema. Eu vou ser o seu herói, Beto. Lá eu vou comprar um liquidificador da marca tal. Fala, Beto, compra não. Compra não, porque explodiu lá em casa, quase morre pessoas. Não compra não. Porque eu vou ser para você importante. Nós gostamos de ter essa relação. Porque eu estou resolvendo uma dor para você antes. Então isso é da natureza humana. Então é mais fácil, não porque eu sou mal, tá vendo? Não porque eu sou mal, pelo contrário. Eu estou falando de algo negativo, da experiência ruim que eu tive, porque para você é meu amigo, Beto. O intuito é positivo, apesar da notícia exatamente. ser ruim. Só que a notícia é ruim, mas o intuito é positivo. Pronto. É a mesma coisa lá no restaurante, é a mesma coisa no meu cachorro-quente, é a mesma coisa no meu carrinho de pipoca. Tá? É a mesma coisa. Porque se eu não tive um bom atendimento, ou, claro, que no atendimento vem a qualidade do meu produto, mas o produto às vezes é muito bom, mas eu fui grosseiro no meu atendimento, a pessoa, eu quero comprar pipoca. Não compra naquele pipoqueiro não, vai naquele outro ali. O atendimento ali é péssimo. Você não vai se sentir bem. Pronto, eu já vou. Tá? Eu trabalho com unhas, né? Eu sou new design, faz aquelas unhas maravilhosas que as mulheres usam agora e tal, né? E elas precisam conversar com esse público, elas fazem muito conteúdo digital, mostrando como ficou. Aí a cliente chega lá, encantada pelo trabalho, só que a pessoa, principalmente esse tipo de trabalho, Beto, que você não tem um contato visual o tempo todo. Que a pessoa fica ali, Fica né? com a cabeça né? baixa. Cabeça baixa, para poder fazer o serviço com qualidade e tudo. Só que quando ela vai dar uma resposta, ou quando ela não se preocupa com o cafezinho que vai servir, né? Todos esses detalhes, ou ela, às vezes até pelo cansaço físico, imagina você atender 30 mulheres num dia, não sei se é possível exatamente essa quantidade. Então, a última tem que ser atendida como a primeira. Tá? E aí isso eu vou levar para a rede social. Perfeito. Outro case interessante que você me lembrou agora é o próprio Uber. Há Ubers e Ubers, né? Em princípio, qual é a finalidade de você chamar um Uber? É te levar do ponto A ao ponto B. Exatamente. Ponto final. Você tem um compromisso, precisa ir para algum lugar e você precisa pegar um transporte. Mas há Ubers que transformam esse trajeto em algo realmente de experiência e há outros que são apenas pro forma, né? Exato. Então, assim, é bem interessante a gente perceber que realmente o atendimento ele está presente, gente, em tudo, tá? Eu ouso dizer, quero que você me confirme ou negue o que eu vou falar agora, que até dentro da nossa gestão de time, de equipe, o atendimento está presente. Porque a partir do momento que eu tenho, por exemplo, uma gerência e eu preciso distribuir tarefas, de alguma forma, isso também é atender a equipe e vice-versa. E a equipe, por exemplo, dar um retorno para os seus superiores.
o atendimento está presente aí também? Quando a gente fala de time, por exemplo? Sim, inclusive eu comentei isso aqui em um dos nossos cursos de liderança. E você trouxe aí, Beto. Quando a gente fala de atendimento, eu vou falar um termo técnico, mas eu vou traduzir isso para a galera aí entender direitinho. Stakeholders. Sim. A gente tem stakeholders externos e internos. Tá? São os interessados, né, de alguma forma, pelo produto, pelo serviço, ou de alguma forma, esses stakeholders, ele faz com que o teu negócio aconteça. Então, a tua equipe, né, as pessoas que você trabalha, e quem estiver ocupando quer ocupar uma liderança, uma gerência, uma direção, e começou como atendente, né, ele já tem que construir isso. E quem está lá tem que entender o seguinte, que todo mundo ali é seu cliente. É sempre você olhar para todas as pessoas que você vai conversar como um cliente. E como um cliente, primeira coisa, como é que eu posso ajudar você a resolver o problema? Tá? Como é que eu posso lidar com cada um dentro da organização para tirar o melhor dele? Como é que eu tiro o melhor dessa pessoa quando eu faço esse atendimento? Tá vendo? Quando eu penso como, não, Beto é o CEO, né? É o diretor da Estúdio. Né? Então, Beto, ele quer potencializar, por mais que você trabalhe com profissionais altamente qualificados, você quer potencializar que ele entregue o melhor possível. Uhum. Então, para que isso aconteça, eu preciso olhar também como um cliente. Como é que eu atenderia um cliente? Seria um cliente interno, vamos Um dizer cliente interno, exatamente. Como é que eu atendo ele como um cliente? Porque o meu cliente eu vou atender sorrindo, né? Então, vou procurar desenvolver isso. Uma coisa que você falou importante, quando eu entro dentro da empresa, a minha vida privada, infelizmente ou felizmente, ela tem que ficar fora. Ela não pode... Claro que tem momentos que, evidentemente, não tem como isso dissociar, não vai né? ter como dissociar. Porque o que acontece? A gente fala muito de empatia hoje, né? Empatia. Quando a gente fala dessa questão interna, você precisa desenvolver habilidades de empatia. Só que uma coisa importante para você, é uma falácia, não é verdade, que empatia é se colocar no lugar do outro. Isso não é verdade, Beto. Não é verdade. É impossível me colocar no seu lugar. Porque você tem toda uma bagagem emocional, de vida, experiências que você viveu e que determinada situação para você é mais significativa e para mim é menos significativa. Mas eu posso não me colocar no seu lugar, mas eu posso ter uma escuta atenta, estruturada. Quem é líder, quem é gerente, quem lida com pessoas, ele tem que desenvolver essa habilidade de escuta atenta, estruturada. O que é uma escuta atenta, estruturada? É simplesmente prestar atenção? Começa por aí, para a galera entender. Preste atenção naquilo que a pessoa... Preste atenção de verdade. De né? verdade. Pronto. Escuta atenta e estruturada. Prestar atenção de verdade é o quê? No momento que você está batendo um papo comigo ali, né, um gerente, um líder, está conversando, e até colegas de trabalho, mesmo independentemente da hierarquia. Sim. Porque pensa que eu posso, com esse garçom, que foi para restaurantes, né, digamos, 5 estrelas, ele começou no meia estrela, né, e está em restaurante 5 estrelas, esse atendimento dele levou ele para esse lugar. Né, porque ele foi lembrado por isso, porque ele é uma pessoa empática, ele consegue tirar daquele momento o melhor. Então, essa escuta atenta é prestar atenção e já pensando ali como que eu posso colaborar, às vezes com a palavra. Às vezes a pessoa está cabisbaixa ali e tudo, está perdendo algum propósito de vida, e você está conversando com ela ali, você consegue resgatar aquela pessoa para aquele dia de trabalho. Por quê? Porque você desenvolveu essa empatia dessa forma. Então você está dizendo basicamente que o atendimento também pressupõe posicionamento e ação. Ele não é simplesmente passivo, né? Ele é uma função ativa também. Obviamente, a pessoa que está fazendo esse atendimento, ela vai ter que respeitar situações, contextos, o que o outro permite ou não permite, mas é importante se posicionar e é importante agir também, né, durante o atendimento. Exatamente. Senão, fica parecendo que você não está muito não dentro tá mais do afim daquele assunto, não está interessado na pessoa. Na pessoa. O atendimento
tem que gostar de pessoas. Então, tem que mostrar interesse na pessoa. Interesse naquela questão daquela pessoa naquele momento. Talvez você não resolva nada. Flávio, se você tivesse que selecionar critérios para escolher pessoas para atuar com atendimento, me diz aí 3 critérios importantes que você acha que tem que ser levado em conta quando você vai contratar alguém para trabalhar com atendimento. Tá. Se eu fosse contratar hoje pessoas para trabalharem com atendimento, claro que é muito importante, até para dar essa resposta, para as pessoas se prepararem, a gente pensar na coisa prática, você vai participar de uma entrevista de emprego. Pronto, exatamente. Vai participar de uma entrevista de emprego. Primeira coisa, você vai nos canais dessa empresa entender o perfil dela. Conhecer um mínimo, pelo menos. Conhecer o mínimo, pelo menos, do que essa empresa possivelmente espera de você. Como você vai trabalhar com atendimento, então você tem que pensar, como que um cliente dessa empresa gostaria de me ver? É o visual. Isso faz muita diferença. Total. Porque eu já imagino você no dia a dia na minha empresa. Como é que você vai vir? Não é para você ir super luxuoso. E nem ser quem você não é, né? Exatamente. Você tem que transmitir. Mas já estar adequado ao que o ambiente pede, ao que, enfim, o posicionamento da própria empresa pede para você. É basicamente isso, né? Então, primeiro ponto. Okay. Eu vou sim olhar a sua vestimenta. Eu vi, pegando esse ponto para chegar nos outros 2, eu vi uma moça postando na internet reclamando porque ela não tinha sido contratada na empresa em que ela fazia um atendimento numa clínica de estética. Estava selecionando uma pessoa para uma clínica de estética. Como que ela foi, né, para essa entrevista? Ela foi com uma blusa de manga, né, curta aqui, e a calça jeans, todas aquelas calças jeans todas rasgadas e tudo, é uma moda, isso cai bem num baile, isso cai bem numa festa, talvez, dependendo da festa, sim, mas, pensa lá, uma clínica de estética, que vende beleza, que vende diferencial, né, que as mulheres vão para lá para se diferenciarem, aí você vai para entrevista de emprego. Eu poderia ir de calça jeans. A gente não está falando que eu não vou de calça jeans. Vou, mas eu não vou com a minha calça jeans furada. Eu não estou dizendo que eu sou contra seu perfil, né? Então, principalmente jovens. Isso é bíblico. Tudo lhe é permitido, mas nem tudo lhe convém. Perfeito. Então, não foi conveniente. Pronto. Então, lembra aquela frase? Que a gente tem que tomar cuidado com essas frases, esses aforismos, frases de impacto, que elas não são a verdade absoluta. Mas a primeira impressão é que fica, ela não é uma verdade absoluta, porque você pode desconstruir isso, mas é muito mais difícil. Com certeza. Talvez tenha sido só um dia ruim, uma escolha ruim da pessoa naquele momento, mas é meio que começar com o pé esquerdo, né? Exatamente. Então, você pode evitar isso. A verdade é que você pode evitar isso. Você pode evitar. Bom, dica 2. Então vamos lá. Agora você está trajado, já pôde pelo menos primeiro já ganhou 10. Já ganhou 10, você está vestido adequadamente. Pensa como se fosse um desfile de escola de samba, você tem os critérios ali para ganhar sua pontuação. 10. Nota 10 na vestimenta. E como eu falei, não é luxo. Porque você também tem que vender a sua verdade. É estar apropriado. Ponto. Então, estou apropriado, já ganhou 10. Agora vamos conversar. Né? Vamos conversar sobre o que você tem para trazer, o que você tem para colaborar para a organização. O que é importante para mim, para eu contratar? O quanto essa pessoa manifesta interesse de resolver problemas dentro da organização. Aquelas perguntas triviais, qual é a sua experiência e tal, nesse momento, toda vez que você for falar da experiência, fale de como você colaborou para resolver problemas. Isso para empresas de sucesso querem pessoas que resolvam problemas. E aí... Porque, na verdade, a questão, digamos assim, técnica já é meio que esperada, né? Sim. A pessoa já está buscando que você tenha um mínimo de conhecimento para atuar naquilo que você está se propondo a sua candidatura. Mas ela está buscando o algo mais. O algo mais, geralmente, para as empresas hoje, é que as pessoas sejam safo, vamos dizer assim. Consiga se desenrolar melhor do que outras em
situações diferentes. É basicamente isso. Exatamente, Beto. O que acontece? Quando você é convidado para entrevista, eu já fiz a triagem. Perfeito, exatamente isso. Eu Se já você fiz. tá lá é porque você já foi Você já selecionado. tem o básico. Então agora eu quero saber quais são os seus diferenciais. E esse é o momento. Aqueles poucos minutos que você tem, você vai trazer esse foco em solução. Para qualquer negócio que eu tenho negócios, e esses negócios, todas as pessoas que estão atuando lá, de alguma forma, demonstraram que tem foco em solucionar alguma coisa. E parece que não, mas isso é um autoatendimento, tá? Você está, na verdade, se vendendo para aquele cargo. Exatamente. Por quê? Porque acontece? Por que às vezes a gente tem assim, uma pessoa que tem, por exemplo, um nível médio, está ocupando um cargo de gerência e normalmente eu contrataria alguém. Se eu for contratar alguém externo, eu vou contratar a pessoa que tem um curso superior. Mas eu coloquei alguém com nível médio porque ele, no atendimento dele, talvez eu já tivesse experiência com ele, ele mostrou-se sempre focado nisso, em resolver problemas ali. Para quê? Para colaborar com o sucesso da organização. Então, eu vou demonstrar, vou com a vestimenta adequada e eu vou demonstrar que eu sou essa pessoa proativa. Que eu não sou reativo. Eu vou falar uma coisa aqui, olha, parece ser redundante, mas não. A gente participa de vários círculos empresariais, a gente já foi para muitos encontros, eu e a Vitória, e assim, toda vez que a gente tem a oportunidade de estar numa grande mesa, sentado com outros empresários, a maior reclamação é exatamente essa. As pessoas buscam indivíduos para fazer parte das suas equipes que sejam capazes de não esperar serem motivados a fazer alguma coisa ou antever problemas, resolver problemas com antecipação. Se for preciso, prever. Olha, essa situação acho que vai dar ruim daqui a alguns dias, eu vou arrumar isso agora. Eu acho que a grande dor do empresário, e isso fica como dica para todos que estão assistindo esse podcast, entregue mais do que só aquilo que você está disposto a entregar. Verdade, Beto. E uma coisa que uma frase, na verdade, duas frases que eu gosto muito. E no curso, eu sempre falo essa frase. Todos os cursos que a gente preparou aí pro pessoal, e se encaixam no que você falou. Quem se antecipa, governa. Perfeito. Então, eu me antecipo àquilo que vai ser pedido. Tem aquele filme, O Diabo Veste Prada. Sim, sim. Assistiu? Uhum. Pois é, pessoal. Quem não assistiu, assista. Vamos deixar o link aí também, né? Se for possível, deixar o link para a galera achar aí nos streams esse filme. Por quê? Aquela secretária que chegou lá totalmente inconveniente. E olha que eu falei um quesito que para mim é extremamente importante, que é como que você se apresenta. Perfeito. Né? Depois, como você é proativo. Né? E aí, essa atendente no filme, ela se apresentou de forma horrível, porque possivelmente ela falhou ali. Uhum. E ela teve que recuperar. Ela teve coisa que não acontece fácil. Como é que ela recuperou? Como é que ela reconstruiu? Né? Se ela mudou a percepção, foi difícil. Primeiro foi um conjunto de situações no filme que favoreceram para ela ter a segunda chance. Foi justamente sendo proativa, se antecipando. Quem se antecipa governa. Tem poder quem age. Tem um cara que fala essa frase aí lá da Febracis, né? Quem tem poder quem age. Eu não vou lembrar o filme agora. Né? Vou até pedir desculpas para quem está assistindo a gente. Eu não vou lembrar o filme agora. Mas uma frase que marcou foi o poder não aceita o vácuo. Isso cabe também em qualquer nível de atuação profissional, cabe isso. Se você tiver uma oportunidade, abrace essa oportunidade. Se você está vendo que alguém deixou de fazer alguma coisa, vai e faça. Exatamente. Porque isso é o que vai, na verdade, te catapultar para a tua carreira. Exatamente. Isso é o que vai te fazer diferente do que a média das pessoas. Exatamente. Então, o Diabo Veste Prada. Flávio, a gente está chegando meio que já nos finalmente. Deixa eu termina, falar o último, porque né? eu ainda tenho uma coisa importante para te perguntar, que são
3 dicas práticas Tá. e aí a gente faz o nosso fechamento. E outro ponto que é importante para você que vai para uma entrevista, vai trabalhar com atendimento para ser contratado, tá? Postura. Aí, qual a sua postura durante a entrevista? Você cruza os braços, tá assim, né? Vou respondendo as perguntas ou fazendo os testes. O corpo né? fala. O corpo fala. A gente tem curso aqui para a galera aprender tudo isso. O corpo fala. É o que mais fala. Nós somos visuais. Temos 2 olhos. Nós somos visuais. Então, quando você está com essa postura, eu já entendo. Você não quer a vaga. Não quer a vaga. Você não está interessado. Né? Que você está com aquele olhar distante, não está aqui, você não está no presente, ou você está no passado ou no futuro, em algum lugar, menos aqui, né? Então, sua postura, né? Coluna ereta, sentada adequadamente. Se em casa eu sento assim, né, galera, ó, você senta assim, não, você vai sentar adequadamente, né, com a postura de interesse, demonstre interesse com A o mamãe corpo. sempre diz pra mim o seguinte, o costume de casa vai à praça, isso é fato, tá? Então, assim, você tem que estar muito atento, porque geralmente quem você é em casa, às vezes não, quase sempre você replica fora. Uhum. E aí é perigoso isso. Sim, Porque perigoso. quando você está em busca de um posicionamento no mercado, você tem que ter a postura adequada ao que a empresa está esperando, ou o que o cliente está esperando. Exatamente. Então, e a postura não é só de sentar, não. Na Não. hora que a pessoa chama você para a sala e que ela te dá a mão, a forma como você aperta a mão, segura a mão dessa pessoa sem firmeza, vai que você nem está sabendo que depois daquele cargo o próximo nível é chefia. Às vezes você não está nem sabendo. E aí você, esse aqui não tem perfil de chefe. Olha o jeito que ele segurou a minha mão. Então tudo isso, a postura, é algo que a gente vai tá olhando nesse processo. Muito bem. A gente falou muita coisa e agora eu preciso que a gente resuma em 3 dicas práticas. Para quem estiver assistindo esse podcast em qualquer momento, coloque em prática hoje ainda ou amanhã, depois de assistir esse podcast. 3 dicas práticas para lidar com a questão do atendimento. Bom, para você ter um atendimento fantástico, a primeira coisa que você vai fazer, tá? A primeira coisa que você vai fazer é pensar sempre qual é o seu cliente ideal. Pense na pessoa que você vai atender. Cliente ideal é aquele que a solução que você pensa, seja o bombom, seja o cachorro-quente, qual é a dor que esse cliente tem. Então você vai estudar o seu cliente. Então, a dica prática é conhecer o seu cliente. Como é que eu conheço meu cliente? Vai nos seus concorrentes. Hoje a rede social ajuda demais. Vai lá no seu concorrente, dá uma olhada, quantos mil ele tem e vai em quem está bombando, tá? Cliente oculto, né? Exatamente. E você vai lá entender, olha, essas pessoas se interessam. Então você começa a conhecer o perfil do seu cliente. Você vai vender para pessoas com muita escolaridade, com pouca escolaridade. Então tudo isso faz diferença. Primeira coisa é fazer essa pesquisa aí. Dica bem 2. prático. Na segunda dica, a partir do momento que você vai estar já sabendo o cliente, aí você vai estudar o seu produto. Como é que eu vou fazer o meu bolo? Você já sabe o que o seu cliente quer. Então você vai fazer o bolo para esse cliente, o produto para esse cliente. Não é o contrário. Normalmente a pessoa pensa no produto para depois pensar no cliente. Tá? Eu sei fazer bolo. Tá, mas que cliente, para quem você vai vender esse bolo? Então, agora você já sabe o seu cliente, pense no seu produto, então você vai adequar o seu produto. Então você vai fazer isso amanhã, vou adequar meu produto para esses clientes que eu tenho. Porque às vezes você quer vender para todo mundo, não está vendendo para ninguém. E lembrando que não é prudente você fazer as coisas pensando em você. Uhum. Não, mas é porque eu gosto do bolo assim. Não, mas quem tem que gostar do bolo é o seu cliente. Você tem que fazer o bolo para o cliente, não para você. Exatamente. E uma coisa, Beto, para chegar na terceira, tá? Para a gente falar da excelência, você já pode começar a definir quais são as suas métricas. Quais são suas métricas de sucesso? Por quê? Porque quem não mede, não gere. Então, quais são as suas métricas de sucesso? Qual é o nível, qual é a quantidade de bolo que você tem que vender para te dar uma receita? Tá? Olha que a gente está falando de atendimento. E de atendimento a gente chegou em métricas de vendas, porque o atendimento é tudo isso. O atendimento é tudo isso. Então, você tem que ter métricas de sucesso. Pronto, já para a gente falar especificamente de atendimento, quantos clientes você está retendo após o atendimento?
Quantos clientes pedem de novo as tuas coisas? Pedem novamente aquilo. E em quanto tempo, né? Em quanto tempo? Depois do seu atendimento. Estou falando de atendimento? Isso. Então, coloque em prática uma cadernetinha. Passe a ter isso, tá? Agende-se, planeje, use ferramentas que tem uma série de ferramentas para você fazer controle ali das suas planilhas, porque isso é estratégico. Então, essas 3 dicas vão fazer muita diferença quando a gente fala de atendimento. Para a gente fechar o nosso podcast, que foi muito bom estar conversando contigo aqui sobre isso, eu tenho 2 perguntas para fechar. A primeira é: qual é a maior verdade e a maior mentira sobre atendimento ao público? Bom, a maior verdade... Vou começar com a mentira. Que o atendimento ao público, a maior mentira é que ele não faz diferença dentro do processo da gestão. Que muitas vezes, deixa o atendimento lá, né, depois a gente corrige. Meu produto é muito bom. Meu produto é muito bom, não preciso mais atender bem o cliente. Eu já tenho muitos clientes fidelizados, só que esses clientes vão continuar sendo atendidos. Então é uma falácia quando você entende que o atendimento não merece um tratamento diferenciado dentro do negócio. Mesmo eu, que sou um microempreendedor, eu tenho que pensar de forma estratégica o atendimento. Não é solto. O atendimento tem que estar dentro do planejamento estratégico do negócio. Tá? E a maior verdade? Tá? E a maior verdade é que o atendimento, nossa, são muitas verdades, mas o atendimento, ele vai garantir para você o alcance da excelência dentro do seu negócio. Um atendimento de excelência leva a organização para a excelência. Perfeito. E eu teria mais uma coisa para acrescentar apenas. O atendimento não encerra na venda do produto. Na verdade, o pós-venda também, o atendimento é fundamental para você exatamente continuar fazendo essa retenção, para que você possa ter um feedback daquilo que o cliente achou sobre o produto ou serviço que você prestou ou vendeu para ele. Né? Então, o pós-venda, o atendimento pós-venda também é uma fase importantíssima e que quase sempre é deixado de lado. Eu já vendi mesmo, então para que eu vou... Não, na verdade, você precisa fazer esse pós-venda. Com certeza. Última pergunta, e acho que é a mais difícil do podcast, hein? Vamos lá. Como o nosso podcast é coffee e a gente já está com o nosso café aqui e play... Eu quero saber do Flávio qual é a música que ele deixa aqui pra gente deixar tocando no play aí do Coffee and Play. Olha, não parece, né? O pessoal vai olhar assim, não é possível. Mas eu gosto muito de música baiana, né? E vai ser Fecha os Olhos para Não Ver Passar o Tempo. Olha só, gente. O cara foi para muitos carnavais em Salvador, tá bom? Flávio, muito obrigado pela sua presença aqui. Espero ter mais vezes você aqui com a gente. Com certeza. No Coffee and Play da Estúdio. Muito bom estar com vocês aqui. Foi um prazer mesmo, imenso. Obrigado, gente, e até o nosso próximo episódio do Coffee and Play. Tchau, tchau. Eu não consigo te esquecer. Cada minuto é muito tempo sem você, sem você. Os minutos vão passando lentamente, não tem hora pra chegar. Até quando te querendo, te amando,